No vídeo de hoje eu vou explicar para você como você pode, estando aí do Brasil, pesquisar um pouco sobre o mercado de trabalho aqui no Canadá. Meu nome é Emanuel Vasconcelos, para quem não me conhece, e eu moro com a minha esposa Thaís aqui no Canadá desde agosto de 2022, e através desses vídeos aqui no YouTube a gente compartilha um pouco da nossa experiência, da nossa história, da convivência com outras pessoas, para ajudar você que tem vontade de mudar para o Canadá também. O primeiro ponto que eu acho importante aqui conversar com vocês é sobre fazer uma pesquisa para entender como que funciona o mercado de trabalho aqui no Canadá. Muitas pessoas, às vezes, eu vou para o Canadá para estudar TI, para imigrar, para entrar, arrumar um trabalho na área de TI, só que não é bem assim que funciona. Algo, por exemplo, que as empresas de TI exigem aqui é a famosa experiência canadense. E como que você vai conseguir essa experiência canadense estando do Brasil? Então, algo que é muito legal você fazer antes de vir para o Canadá é pesquisar, entender quais são as melhores cidades que eu posso ir para trabalhar, por exemplo, com TI no Canadá. Um exemplo, eu sou da área da engenharia. Quais as melhores cidades, as melhores províncias no Canadá para eu ingressar na minha área? Eu, Emanuel, por exemplo, sou da área do cinema. Então, quando a gente estava pesquisando em vir para o Canadá, eu comentei com a Thaís sobre a questão de, por exemplo, mudar ou para Vancouver, ou para Montreal, ou aqui para Toronto. Aí, por exemplo, na província de Quebec, ali em Montreal, um exemplo, você precisa falar francês. A gente não tem francês. E aí como que fica nessa situação? Por exemplo, muitas pessoas falam super bem da província de Alberta aqui, que é uma província que você paga menos imposto. Porém, lá não existe mercado de cinema. Então, a questão da pesquisa é algo que eu acho muito importante antes da pessoa vir para o Canadá. Por exemplo, muitas pessoas da área da saúde, beleza, tá precisando de emprego na área de saúde lá no Canadá. Como que eu devo proceder? Quais os cursos que eu preciso fazer antes de ingressar na área do trabalho? Será que eu preciso fazer uma validação do diploma? Será que é simplesmente eu chegar no Canadá e já começar a trabalhar? Então, a pesquisa em si sobre como funciona o mercado de trabalho, ela é muito importante. Um exemplo bem claro sobre a questão da pesquisa, que pode ajudar muito quem está com interesse em vir para o Canadá. Por exemplo, eu sou da área de TI. Eu vou para a província X porque lá é mais fácil de imigrar. Porém, a demanda de emprego lá na área de TI é baixíssima. Então, será que realmente vale a pena você ir para alguma província que a demanda de trabalho seja mais baixa? Seja muito mais difícil você conseguir algum emprego ali, ao invés de realmente ir para uma área com uma concentração maior de profissionais na área, de empresas. Então é algo muito a se pensar antes de tomar essa decisão de ir para um lugar às vezes mais remoto aqui no Canadá. O ponto número 2 que eu vou conversar com vocês é melhorar as habilidades linguísticas. O que você quer dizer com isso, Emanuel? Você tem que melhorar o seu inglês. Ou se você quiser ir para a província de Quebec, você tem que melhorar o seu francês. Aqui todas as empresas, eu vou falar em 99% das empresas, exigem que o profissional fale inglês. Algumas empresas ainda exigem um segundo idioma. Por exemplo, tem empresas aqui que vai exigir o inglês e o mandarim, porque o proprietário da empresa, obviamente, é chinês. Tem algumas empresas aqui que vai exigir um segundo idioma como o francês, ou como o Hindi, como o Punjabi, que são idiomas indianos. Então, aqui tem gente do mundo inteiro. Eu já mencionei num vídeo anterior, aqui em Toronto, 46% da população é composta de imigrantes. Você vai ver gente do mundo inteiro aqui conversando nos mais diversos idiomas, isso é muito legal. Então, o que eu sugiro para vocês? Tem YouTube, tem curso online, tem professores no Brasil. Estudem inglês, evoluam, tentem melhorar o máximo que vocês conseguirem o inglês de vocês. Eu sei que às vezes não é tão fácil no Brasil, é algo que é um pouco, por exemplo,
caro, mas a partir do momento que você evolui, que você melhora o teu inglês, que você sente mais confiança em conversar em inglês, as chances de você conseguir um trabalho aqui, obviamente, serão muito maiores. Porque além da aplicação, você vai mandar o seu currículo, você vai mandar a sua cover letter em inglês, obviamente. Você vai fazer uma entrevista. E aí imagina a seguinte situação, você vai para a entrevista, você vai conversar ali com a pessoa do RH que quer te contratar, ela adorou o seu currículo, gostou da sua cover letter, falou, ah, beleza, eu vou contratar essa pessoa, eu preciso passar pelo menos pela entrevista. Se você não fala inglês, como que você vai conseguir essa vaga? Então, assim, eu conheço pessoas aqui que têm muita experiência, por exemplo, na área do cinema, e às vezes a pessoa fica um pouco empacada porque a pessoa não tem uma habilidade tão boa no inglês, seja na escrita, seja na fala, seja na audição, para entender o que as pessoas estão falando. Então, assim, é um investimento muito bom a se fazer se você quer morar fora, não necessariamente no Canadá, mas nos Estados Unidos, na Austrália, na Irlanda, em Dubai. Se você tem vontade de trabalhar fora, você obviamente tem que melhorar o seu inglês. Ponto número 3 que eu quero falar com vocês é sobre o currículo e a cover letter. Basicamente, esse currículo você vai colocar ali as suas informações, ele vai ser feito igual no Brasil. Porém, eu lembro que quando eu cheguei aqui em agosto de 2022, eu já tinha vindo do Brasil com o meu currículo traduzido para o inglês. Eu lembro que eu mandei para algumas pessoas e o pessoal comentou o seguinte ponto: tira sua foto e tire seu endereço. Você geralmente coloca ali, eu moro em Toronto, na província de Ontário, no Canadá. Às vezes você pode colocar o seu postal code, né, o seu CEP, para a pessoa ter mais ou menos ali uma noção de onde você mora, mas assim, isso se eles exigirem. Tem algumas empresas aqui que elas acabam perguntando, onde você mora, mas assim, isso é muito incomum. Você não vê isso com tanta frequência, você não vê. Uma vez eu fiz uma entrevista de emprego aqui numa empresa em Mississauga, perguntaram, você mora onde? Eu moro em Toronto. É tranquilo você se locomover para cá? Não, é tranquilo. Não tem problema nenhum. E assim, nada mais, nada menos do que já, por exemplo, acontece aí no Brasil. Você coloca, por exemplo, eu tenho habilitação. Aqui é algo que praticamente todo mundo exige. Você tem habilitação. Você coloca proficiência nos seus outros idiomas. Eu falo português como minha língua materna. Eu tenho proficiência no inglês. Eu consigo me comunicar em espanhol, um exemplo. Ou tenho francês, tenho alemão. Você coloca isso no teu currículo. Então, basicamente, você vai colocar todas as suas informações. Você vai colocar se você tem formação aqui no Canadá ou não. Se você já tem um pouco da sua experiência canadense, que é algo que eles exigem. Se você já trabalhou em alguma empresa aqui no Canadá. Você pode incluir ali, por exemplo, as suas habilidades linguísticas. Você pode colocar ali, por exemplo, os idiomas que você fala. O meu português é minha língua materna, mas eu tenho inglês fluente. Eu consigo me comunicar bem em espanhol, por exemplo, em alemão, francês. Então você que tem aí o domínio de outros idiomas, você coloca no teu currículo normalmente. Aqui é algo também que eles exigem muito, a habilitação. Posso até gravar um outro vídeo aqui falando como que funciona a habilitação aqui, que são etapas diferentes do que a gente já está acostumado no Brasil. E basicamente, e além disso, muita gente pergunta, Emanuel, e o que é essa cover letter? Essa cover letter é uma carta que você escreve para aplicação na sua vaga de trabalho. Essa carta, basicamente, você vai mencionar ali o porquê você é um candidato, no caso especial, para aquela vaga, por que você merece conseguir aquela vaga e o porquê que você quer trabalhar naquela determinada empresa. E você coloca, meu nome é fulano, eu tenho experiência assim, assim. Você vai dar uma resumida ali mais ou menos no teu currículo e você vai basicamente escrever os motivos ali, as razões pelo qual você quer trabalhar naquela determinada empresa. Esse processo da cover letter eu acho ele um pouco chato,
porque querendo ou não você precisa reescrever essa carta para cada empresa e para cada vaga. Então o que acontece? Todas as vezes que você for me mandar sua cover letter, você tem que mudar ali a vaga de trabalho, você tem que mudar o nome da empresa. E às vezes no post dessa empresa, eles exigem coisas diferentes que você faça. Então você tem que ficar muito atento a essas mudanças para você incluir na sua cover letter e obviamente ter mais chances aí de ser chamado para uma entrevista. O ponto número 4, sobre as plataformas para busca de emprego. Aqui no Canadá existem N plataformas, mas eu vou mencionar as 3 mais utilizadas por aqui. A primeira, obviamente, é o LinkedIn. Eu acho uma plataforma excelente para você fazer networking, para você procurar ali a sua vaga de trabalho aqui no Canadá, para você entrar em contato, às vezes, com alguma empresa. Você consegue, através do LinkedIn, pesquisar, por exemplo, quem que é o recrutador daquela empresa. Você consegue mandar mensagem, você consegue conversar com aquela pessoa. A segunda plataforma é o Indeed. Eu sei que essa plataforma também existe no Brasil, assim como o LinkedIn, e esse Indeed, você pode acessar indeed.ca e você vai pesquisar suas vagas de trabalho aqui no Canadá. E pesquisando a vaga de trabalho aqui, você basicamente não tem tantas informações ali sobre quem faz parte da empresa, como no LinkedIn, mas eu acho muito bem detalhado a maneira como eles postam as vagas de trabalho aqui para o Canadá. E o terceiro é uma plataforma chamada Job Bank, que nada mais é do que um banco de trabalho. Essa plataforma, eu já apliquei para algumas vagas de trabalho nela. Eu já apliquei para algumas vagas de trabalho nela, porém eu nunca fui chamado para nada, nem entrevista, nem para bater um papo, nada. Mas é uma plataforma que também posta muita vaga de trabalho. Então assim, eu recomendo você conhecer essas plataformas. Eu estou deixando os links aqui para vocês pesquisarem depois. Vou deixar os links na descrição do vídeo também, para vocês terem acesso a esses sites de vaga de trabalho e posteriormente, às vezes, conseguir alguma vaga de trabalho no Canadá. Só resumindo aqui, um detalhe que eu esqueci: se você vai fazer o seu currículo, que vai fazer a sua cover letter, você precisa o quê? Colocar suas informações pessoais. Então, o segredo é, se você colocar o telefone do Brasil, eles não vão te ligar. Eu sempre fui contatado para vagas de trabalho através do telefone. Eu recebi, eu acho que 1 ou 2 e-mails só até hoje, querendo agendar um horário de entrevista. Aqueles e-mails basicamente automáticos, que você tem que selecionar o horário ali para você ir para a entrevista. Você seleciona, né? Você marca, agenda o horário e você vai para a entrevista. Mas assim, eu nunca recebi um e-mail deles conversando, falando, por exemplo, que gostou do currículo e te chamando para um bate-papo. É sempre telefone. Então, lembrando, você colocar lá mais 55, que é o DDI do Brasil, seu DDD e o telefone, pode esquecer que eles nem vão te ligar. Último ponto, número 5. Vamos falar um pouquinho sobre networking e o auxílio de programas de imigração. Networking, isso você consegue fazer do Brasil. Eu uso o LinkedIn aqui, eu acho ele excelente. Você conhece outros profissionais ali da tua área, você consegue conversar com esses outros profissionais e isso você também pode fazer do Brasil. Às vezes, por exemplo, você é da área de TI, você acha alguns profissionais da área de TI aqui no Canadá, você troca uma mensagem, manda uma mensagem, pergunta como é que funciona o mercado. As pessoas aqui respondem muito, diferente do Brasil. As pessoas respondem demais. E-mail aqui, geralmente, entre 24 e 48 horas você tem uma resposta também. O pessoal usa muito e-mail para se comunicar. Então eu super encorajo as pessoas que estão no Brasil, vocês querem vir para cá para trabalhar, seja com engenharia, contabilidade, programação, inclusive da área do cinema mesmo, eu fiz muito isso. Vocês podem usar o LinkedIn para conversar com outras pessoas, para entender como que o mercado de trabalho funciona, para entender quais os melhores lugares, às vezes, para você ir, para morar, para estudar, para trabalhar. Então, algo que eu acho muito legal
nesse site. Outro detalhe bem interessante que eu estava falando sobre a questão desses programas, tem alguns programas aqui que o governo te auxilia a conseguir aí a sua primeira vaga de emprego. Inclusive, quando você chega no aeroporto aqui no Pearson, que é o aeroporto internacional de Toronto, tem um stand lá que você pode conversar com as pessoas, você pega alguns panfletos ali, a pessoa te orienta onde que você pode ir pessoalmente para conseguir ali uma vaga de emprego assim que você chega no Canadá. Então, pessoal, se você tem interesse em vir para o Canadá, espero que essas dicas tenham te ajudado bastante a entender um pouco como que funciona o mercado de trabalho aqui no Canadá. Manda seu comentário que a gente vai responder, vai virar tema para o próximo vídeo e eu vou deixar o melhor vídeo aqui para você assistir. Até mais!